Todo mundo ficou abalado com a morte repentina de Matthew Perry, conhecido por interpretar Chandler em uma das séries mais icônicas da história, Friends. No entanto, poucos sabem que sua vida pessoal foi marcada por grandes desafios, principalmente sua luta contra o vício, o que levou a uma complicação médica gravíssima, com apenas 2% de chances de sobreviver. Esta é a história de Matthew Perry, um homem que enfrentou seus vícios por toda a vida, até que, no final, não conseguiu mais. Friends é uma das séries mais bem-sucedidas de todos os tempos. Pode até não ser do gosto de todo mundo, mas é inegável que deixou sua marca na cultura pop, conquistando uma fama mundial sem precedentes com suas histórias divertidas sobre amizade, romance e os desafios da vida adulta. Mas por trás das câmeras, nem tudo era risada e diversão. Matthew Perry, que deu vida a Chandler, o sarcástico, engraçado e carismático do grupo de amigos, enfrentou problemas pessoais durante grande parte da vida, travando uma batalha constante contra seus vícios que afetaram sua vida drasticamente, tanto dentro quanto fora da série. Durante as duas primeiras temporadas, tudo estava indo muito bem. Friends já havia se tornado um fenômeno mundial, conquistando milhões de fãs que se identificavam com seus personagens cativantes e as situações divertidas que enfrentavam. O impacto foi tão grande que, na segunda temporada, que terminou em 1996, Friends já estava entre as 5 séries mais assistidas, ao lado de gigantes como Ian Ears e Seinfeld. Naturalmente, o sucesso do programa abriu novas portas para os atores, permitindo que eles conseguissem papéis em diferentes filmes. Em 1997, durante a terceira temporada de Friends, Matthew Perry estava filmando Um Amor Impulsivo. Foi durante essa gravação que um evento inesperado mudaria sua vida para sempre. Perry sofreu um acidente em jet ski e seu médico receitou o Vicodin para aliviar a dor. À primeira vista, poderia parecer que seus problemas com dependência começaram ali. No entanto, a realidade era muito mais complexa. Por trás do sorriso que se via no set de Friends, fazendo todos rirem, havia um peso muito maior. Tanto o elenco quanto a equipe de produção adoravam o senso de humor de Matthew Perry no set. No entanto, por trás daquele sorriso carismático, ele já enfrentava há anos seus próprios demônios, uma batalha interna que, com o tempo, cobraria um preço alto. Matthew nasceu em 1968, em Massachusetts, nos Estados Unidos, mas foi criado em Ottawa, no Canadá. Foi lá que experimentou o álcool pela primeira vez aos 14 anos, sem imaginar que isso o levaria com o tempo a situações críticas, incluindo 2 idas ao pronto-socorro. Em uma delas, seu estado era tão grave que suas chances de sobreviver eram apenas 2%. Aos 15 anos, mudou-se para Los Angeles com o sonho de se tornar ator. Para chegar lá, entrou numa escola de teatro, fez curso de improvisação e começou sua carreira com pequenos papéis em séries de TV. Mas foi só em 1987, aos 18 anos, que conseguiu seu primeiro papel de protagonista, interpretando Chas Russell na série Second Chance. A comédia tinha uma premissa bem instituída. A história girava em torno de um homem que morre no ano 2011. Ao chegar ao céu, São Pedro decide que ele não é ruim o suficiente para ir para o inferno, mas também não é bom o bastante para entrar no paraíso. Como solução, ele recebe uma segunda chance e é enviado de volta à Terra em 1987 para encontrar seu verdadeiro propósito. Na série, seu personagem, Chess, recebia orientações da sua versão mais velha para tomar melhores decisões na vida. Que ironia pensar que, se algo assim tivesse acontecido com Matthew na realidade, talvez sua vida não tivesse sido tão marcada por dificuldades. No entanto, Second Chance durou apenas uma temporada. Nos anos seguintes, Perry conseguiu papéis importantes em Sydney e Home Free, mas nenhuma delas teve sucesso. Ambas foram canceladas após a primeira temporada. Nessa época, Matthew já consumia álcool de forma funcional há uma década. Ou seja, até aquele momento, a bebida nunca havia afetado sua vida profissional ou pessoal de maneira evidente. No entanto, o próprio ator admitiu que, depois de sair para festas com os amigos, acostumava continuar bebendo sozinho em casa. Finalmente, em 1994, chegou o papel mais importante da sua carreira, Chandler Bing. Graças a Friends, ele conquistou tudo o que sempre desejou e muito mais. Segundo o próprio Perry, fazer parte da série era como estar na Disneyland, pelo menos nos primeiros 8 meses. Matthew logo percebeu que a fama não preenchia nenhum dos vazios que ele carregava em sua vida. Não sabia como lidar com tanto reconhecimento e, ao mesmo tempo, sentia uma pressão imensa para continuar sendo engraçado. Ele pensava que morreria se não conseguisse fazer as pessoas rirem, como se seu valor como ser humano dependesse de agradar o mundo por meio do riso. Parecia que Matthew e seu personagem, Chandler, estavam cada vez mais parecidos nesse sentido.
No entanto, com o tempo, seus caminhos tomaram rumos profundamente diferentes. Ele se sentia extremadamente sozinho, ainda mais porque mantinha em segredo seu problema com o álcool, mas quando começou a usar opioides, ficou cada vez mais difícil esconder. Enquanto se sentia melhor do que nunca, sua vida se tornava cada vez mais difícil, preso nas garras da dependência. Sendo um dos atores mais famosos e bem pagos da sua época, ele recorria a métodos lamentáveis para conseguir mais pílulas, fingia sintomas diferentes para 8 médicos distintos e, os domingos, ia a casas abertas, onde se trancava nos banheiros para roubar as pílulas que tomava. Em um ponto, ele estava tomando 55 pílulas por dia. Embora que diga que não estava sob a influência de Vicodin ou o álcool durante as filmagens, ele chegava ao set com sintomas de ressaca. O resto do elenco estava bastante preocupado com Matthew, e quando falaram com ele ficou surpreso. Perguntou como eles sabiam. Eles responderam que podiam sentir o cheiro do álcool. Ele concordou em entrar em um centro de reabilitação pela primeira vez em 1997, onde ficou 28 dias, mas infelizmente ele não conseguiu se manter sóbrio por muito tempo. Ele entrou e saiu de reabilitação nos anos seguintes, sempre contando com o apoio dos seus amigos. No entanto, eles sabiam que não havia nada que pudessem dizer para ajudá-lo a melhorar, se ele mesmo não tomasse a decisão de melhorar. Uma parte importante dos programas de reabilitação é o princípio de anonimato, algo com o qual Perry não contava, já que a mídia constantemente mostrava seus problemas com a adição. Naquela época, não era comum ver atores indo para a reabilitação, e muito menos alguém extremadamente famoso como Matthew. Durante esse tempo, ele teve mudanças notáveis em seu físico, chegando a pesar 58 quilos no seu ponto mais magro. Segundo Matthew, quando estava assim era por causa dos opioides, e quando estava com sobrepeso era por causa do álcool. Em uma entrevista de 2022, ao ver um trecho de Friends, Matthew confessa: "É muito difícil me ver naquela época porque, de uma maneira estranha, sinto pena daquele cara, porque ele é um cara fora de controle. Não sabia o que estava acontecendo comigo. De um jeito ou outro, Matthew estava ingerindo alguma substância para preencher um vazio que nem toda a fama do mundo poderia preencher." Ao terminar de filmar o último episódio da temporada 7, quando Chandler e Monica se casam, um dos melhores momentos da vida do personagem, ironicamente, Matthew passava por um dos momentos mais sombrios da sua vida. No mesmo dia, ao sair do set, o levaram diretamente para um centro de desintoxicação. Em 2000, ele sofreu uma pancreatite, uma doença extremadamente dolorosa que pode ser fatal, causada pelo abuso de opioides. E algo como se não fosse suficiente, no mesmo dia que saiu do hospital, Matthew bateu com seu carro diretamente contra uma casa que, felizmente, estava vazia. Nem estava intoxicado naquele momento, o que mostra o quanto ele estava perdendo o controle. Nosso protagonista realmente estava tocando fundo. E o pior de tudo é que a mídia estava documentando tudo. Como consequência disso, Matthew ligou para seus pais pedindo ajuda. Ele confessa que não queria estar sóbrio porque era o que deveria fazer, mas porque realmente sentia que se não fizesse isso, iria morrer. Então, em 2001, durante a 7ª temporada de Friends, Matthew foi internado em um centro de reabilitação com todo o apoio da produção, que até ajustou os horários para que ele pudesse sair da reabilitação e ir para o set, e eles mesmos levavam de volta quando ele terminava de trabalhar. E assim foi. Durante os 2 meses e meio que estivesse internado, Matthew se manteve sóbrio. Durante os últimos anos da série, e muito provavelmente graças a isso, foi que justamente na 9ª temporada, pela primeira vez em toda a série, ele foi indicado para o Emmy como melhor ator em uma comédia, algo que parecia incentivar o ator a se manter limpo. Depois de terminar a série em 2004, Perry teve vários papéis principais em alguns filmes e séries, embora nenhum desses projetos tenha alcançado a popularidade de Friends. Ele continuava lutando contra sua adição e teve várias recaídas. No entanto, a mídia já não estava tão mais atento à sua vida como esteve anteriormente, por isso não teve tanta exposição durante esses anos. Foi somente em 2011 que seu retorno à reabilitação se tornou público, embora dessa vez tenha sido de forma preventiva. Em suas próprias palavras: "Estou planejando me afastar por um mês para me concentrar na minha sobriedade e continuar minha vida em recuperação." A partir disso, Matthew parecia estar um pouco mais no controle da exposição que tinha sobre sua adição, aproveitando a plataforma da sua fama para desestigmatizar a adição. Ele falava de forma aberta e honesta sobre os problemas que enfrentou ao longo da sua vida, apesar de não ser um tema que ele gostasse particularmente de abordar, mas sabia que,
ao fazer isso, ajudaria outras pessoas que estivessem passando por problemas semelhantes aos seus. E é que, para Matthew, o poder de mostrar o apoio a outras pessoas lhe dava força e um propósito na vida, algo que ele anteriormente carecia. Em 2013, ele transformou sua mansão em Malibu em uma casa de sobriedade chamada Perry House. Assim, ele consolidava seu compromisso. Ele se manteve sóbrio e também participava dos programas dos 12 Passos. Chegou até se animar a superar o trauma do acidente que sofreu mais de uma década atrás, quando em Cabo México foi visto acima de um jet ski. Em 2015, ele foi premiado pelo seu trabalho na luta contra as dependências. Perry começava a ver a luz no fio do túnel, dando uma reviravolta impressionante e positiva em sua vida. Mas, infelizmente, em 2018, Perry foi levado às urgências quando sofreu uma ruptura de cólon, causada por tantos anos de abuso de substâncias. Sua condição foi tão grave que os médicos deram apenas 2% de chance de ele sobreviver naquela noite. Mas Matthew não se entregou. Ele ficou 2 semanas em coma e 5 meses no hospital. Não podia se mover nem falar. A vergonha e a solidão e o arrependimento foram demais para ele. Disse o ator que, apesar de ter sobrevivido, sentia raiva. Ele não entendia por que havia sido salvo quando qualquer médico diria que uma pessoa em sua situação não teria sobrevivido. Então, ele tomou isso como um sinal de que deveria se concentrar ainda mais na causa e fazer ainda mais para ajudar o maior número de possíveis de pessoas. Foi assim que, em 1º de novembro de 2022, Matthew publicou seu livro Amigos, Amantes e Aquilo Tão Terrível, uma autobiografia onde relata detalhadamente seus problemas com a dependência, além de sua vida pessoal e seus relacionamentos e seu tempo na série Friends. Ele estava consciente de que havia muitas pessoas sofrendo e precisavam saber que não estavam sozinhos e que, assim como ele, poderiam buscar a ajuda certa para estarem melhores. Não importa o quão fundo eu tenha caído, sempre eu vou poder ajudar alguém que esteja lá embaixo comigo. Ele percorreu os Estados Unidos promovendo seu livro e parecia que Perry finalmente estava no controle da sua vida. Mas, tristemente, menos de um ano após a publicação, um evento trágico cortaria suas asas. Aos 54 anos, em 28 de outubro de 2023, Matthew foi encontrado na jacuzzi da sua casa Los Angeles. Os paramédicos que chegaram à sua casa determinaram que foi uma parada cardíaca de forma natural, mas o relatório toxicológico revela que ele sofreu uma overdose de ketamina. Antes disso, o ator estava fazendo uma terapia de infusão de ketamina para tratar a ansiedade e a depressão. No entanto, o relatório confirmou que a quantidade que estava em seu corpo era excessivamente e foi a causa da parada cardíaca. O próprio ator uma vez disse: "Você não pode ter um problema de dependência por 30 anos e esperar que se resolva em 28 dias. Sua partida comoveu o mundo todo, pois apesar da abertura do ator sobre sua vida pessoal, ninguém realmente conseguiu dimensionar por completo os problemas pelos quais uma pessoa passa ao longo da sua vida. Matthew esteve em reabilitação 15 vezes e em programas de desintoxicação 65 vezes, o que lhe custou uma imensa quantia de dinheiro que ele felizmente tinha. Além do apoio de seus familiares e amigos, no entanto, o próprio Perry admite que sua dependência era uma situação com a qual ele teria que lutar para sempre, o que me faz pensar: o que acontece com todas as pessoas que estão em situações semelhantes e não têm os recursos financeiros nem o núcleo de apoio como o Matthew tinha? O ator deixou claro que, embora em algumas ocasiões a fama não o ajudasse com seu problema, sem dúvida o peso do que ele carregava vinha de antes. Talvez seja óbvio que qualquer pessoa possa sofrer dessa mesma maneira, mas são as celebridades que recebem a empatia do mundo inteiro. Sendo honestos, quantas vezes você já viu um amigo ou familiar embriagado ou em um estado semelhante repetidamente? Talvez se mencione uma ou duas vezes até que eventualmente você acaba se calando sobre a situação, seja porque a pessoa não levou a sério ou simplesmente para não pressionar mais, acabando assim facilitando a adição. Muitas vezes também simplesmente se deixa de frequentar essas pessoas. É muito fácil dizer que não podemos fazer nada ao respeito, cada um é responsável por suas próprias decisões, mas nós, como seres humanos, seres sociais e interdependentes, podemos aprender algo com a luta de Matthew, e é que dependência é uma doença. Portanto, me pergunto, será que poderíamos estar fazendo mais como sociedade para tentar ajudar essas pessoas? Talvez sim, e embora possa ser uma luta que dure a vida toda, acho que ninguém merece passar sozinho por esses momentos difíceis. Então, se você conhece alguém que acha que está passando por momentos difíceis, se aproxime para conversar com essa pessoa, embora definitivamente não haja nada que você possa fazer a menos que a própria pessoa queira melhorar. Você não tem ideia de quanto pode ajudar saber que tem o apoio de alguém querido.